E aí, família Alviverde, tudo certo com vocês? Hoje o clima aqui no Palmeiras em campo está daquele jeito, quente nos bastidores e promissor dentro de campo. Temos duas pautas importantíssimas que precisam da sua atenção. A primeira envolve uma possível decisão que pode mudar o rumo não só do Palmeiras, mas também do futebol brasileiro. E a segunda traz ótimas notícias vindas direto da Academia de Futebol, que podem impactar positivamente o desempenho do time já na próxima rodada. Então segura firme aí porque esse vídeo está completo, informativo e, como sempre, feito para quem acompanha o Verdão de verdade. Bora entender tudo isso juntos. A Confederação Brasileira de Futebol vive uma crise de identidade e de comando. O que deveria ser a casa do futebol nacional, referência em gestão e excelência, se tornou um campo minado. Um presidente mais preocupado em manter o poder do que em reconstruir a imagem da seleção brasileira. Uma estrutura que até existe fisicamente, mas que na prática não oferece processos nem direção técnica clara. E no meio de toda essa desorganização, o nome de Abel Ferreira volta a surgir com força como uma opção para assumir a seleção. Só que tem um detalhe importantíssimo nessa história. Abel não é um técnico que engole qualquer coisa. Desde que chegou ao Brasil, ele não escondeu seu descontentamento com algumas posturas da CBF. Calendário mal organizado, falta de apoio aos clubes e ausência de diálogo técnico são só alguns dos pontos. Abel se posiciona, critica com fundamentos e, acima de tudo, não joga o jogo político. E isso, claro, incomoda. Mas é exatamente isso que o torna um técnico diferenciado. E mesmo com esse cenário, a pressão por resultados continua a favor dele. Porque quanto mais ele fala, mais títulos ele entrega no Palmeiras. A diretoria do Verdão já deixou claro que quer sua permanência e colocou na mesa uma proposta para que ele fique até 2027. Um plano de longo prazo, estruturado, com um clube que oferece liberdade, confiança e organização para que ele possa continuar fazendo o que sabe, ganhar e evoluir. Na minha opinião, a escolha está feita. O Abel não precisa da seleção agora. É a seleção que precisa se reencontrar antes de merecer alguém como ele. Aqui no Palmeiras, ele tem projeto, tem estrutura, tem apoio da torcida e da diretoria. Ir para a CBF, hoje, seria trocar uma casa organizada por um ambiente de crise, onde a chance de ver seu trabalho sendo boicotado ou limitado é muito grande. E mais, sair agora interromperia um dos trabalhos mais consistentes e vencedores da história do clube. Eu, sinceramente, espero que ele fique. O Palmeiras é o lugar ideal para ele continuar crescendo. Se estivesse no lugar do Abel, o que faria? Seguiria no projeto do Verdão ou aceitaria o desafio, mesmo sabendo do caos que vive a CBF? Comenta aqui embaixo. Vamos ouvir a voz da torcida, porque essa decisão tem muito peso e cada ponto de vista conta. Do lado de dentro das quatro linhas, o Palmeiras segue trabalhando com seriedade, mesmo diante de um calendário pesado e desafiador. Neste sábado, na Academia de Futebol, o elenco finalizou a preparação para enfrentar o Vasco, e o treino trouxe uma notícia que certamente deixou o torcedor mais animado: a volta de jogadores importantes que estavam em fase de recuperação. Rafael Veiga, Mike e Marcos Rocha participaram normalmente da atividade comandada por Abel Ferreira e mostraram que estão próximos de voltar a atuar com regularidade. A presença do trio no treino, além da confirmação de que viajaram com a delegação para Brasília, é um sinal claro de que eles estão liberados pelo departamento físico e prontos para reforçar o time já na próxima partida. O treino foi focado em ajustes táticos, com ênfase em bolas paradas ofensivas e defensivas, além de uma movimentação em campo reduzido que exige velocidade, raciocínio e entrosamento. Ter jogadores como Veiga de volta num momento desses é um alívio enorme para a comissão técnica, especialmente porque ele é o tipo de atleta que muda o ritmo do jogo.
que decide com um passe ou com uma finalização precisa. Mike e Marcos Rocha, por sua vez, reforçam um setor defensivo que precisa de opções confiáveis, especialmente com a maratona de jogos que vem pela frente. E mais do que tudo isso, o retorno deles mostra que o clube está conseguindo manejar bem o elenco, sem forçar retornos precipitados e mantendo o equilíbrio físico da equipe. Esse retorno de jogadores como o Veiga não poderia vir em melhor hora. O Palmeiras já vinha mostrando evolução nas últimas rodadas. E agora, com peças tão importantes voltando, o time pode alcançar um novo nível de competitividade. Além disso, é um sinal claro de que o trabalho interno está sendo bem feito, tanto na parte física quanto no planejamento de jogos. Abel terá mais opções para rodar o elenco e manter o time em alto nível. O que achou dessas voltas? Quem você acha que deve voltar direto para o time titular? E como você escalaria o meio-campo com o Veiga à disposição? Deixe a sua opinião aqui embaixo, porque esse debate é fundamental e você faz parte disso. Vamos começar falando de um nome que ainda provoca sentimentos conflitantes na torcida do Palmeiras: Dudu. O atacante, que por muitos anos foi o rosto do Verdão, está oficialmente livre no mercado. A rescisão com o Cruzeiro foi anunciada nesta sexta-feira, depois de uma passagem que, para ser bem sincero, ficou bem abaixo das expectativas. E agora, com 33 anos, ele volta a ser um nome disponível para o mercado. E, inevitavelmente, o nome dele volta a circular entre os torcedores do Palmeiras. Mas, para entender essa situação, é preciso voltar um pouco no tempo. Dudu foi protagonista em um dos períodos mais vitoriosos da nossa história recente. Jogou muito, decidiu clássicos, ganhou títulos, marcou época. Mas a maneira como ele deixou o clube, deixou cicatrizes. Não teve despedida, não teve homenagem, não teve o encerramento digno que sua história merecia. Pelo contrário, o fim foi marcado por polêmicas públicas com a presidente Leila Pereira, processos na justiça e um distanciamento brusco entre ídolo e instituição. Depois da saída do Verdão, o Dudu chegou ao Cruzeiro com status de estrela. A expectativa era alta, mas o que se viu em campo foi um jogador desconectado, que não conseguiu render nem perto do que já mostrou na carreira. Foram apenas 17 jogos e 2 gols. E fora de campo, mais uma vez, os problemas apareceram. Reclamações públicas por ter perdido a titularidade, incômodos no ambiente interno e uma relação com o técnico Leonardo Jardim que se desgastou rápido. Resultado? Rescisão precoce e nova incerteza sobre o futuro. Agora, alguns clubes já demonstraram interesse, como Grêmio, Atlético MG e Botafogo. Mas a pergunta que fica no ar é: esse capítulo com o Palmeiras realmente terminou? Olha, torcedor, é impossível negar a importância do Dudu na nossa história. Ele foi decisivo em momentos cruciais, teve identificação com a camisa e sempre demonstrou vontade de vencer. Mas também é importante reconhecer quando um ciclo se encerra. O futebol é dinâmico e o Palmeiras hoje é um clube que pensa no coletivo, no projeto, na disciplina, dentro e fora de campo. E, infelizmente, a última impressão que ficou do Dudu no clube foi de ruptura, de mágoa e de desgaste. Eu, sinceramente, acho que o retorno agora não faz sentido, nem técnica, nem institucionalmente. A história dele já está escrita. Linda, mas encerrada. O que pensa sobre tudo isso? Acha que ainda existe espaço para o Dudu no atual elenco? Ou acredita que a página já foi virada e não deve ser reaberta? Escreve aí nos comentários, porque eu quero muito saber o que você sente quando ouve esse nome. Vamos debater com respeito e com o coração no lugar. Agora, saindo da emoção, indo direto para o planejamento do clube, o Palmeiras está se movimentando nos bastidores para reforçar uma posição fundamental: o gol. Segundo informações da imprensa gaúcha e também confirmadas por fontes próximas ao clube, o Verdão está em negociação avançada para contratar o goleiro Gabriel Grando, de 25 anos,
atualmente no Grêmio. Grando não é um nome tão badalado nacionalmente, mas é um goleiro promissor, com rodagem e boa formação. Ele surgiu no Grêmio, chegou a ser titular por períodos e disputou mais de 90 jogos como profissional. Na temporada passada, chegou a ser emprestado ao Cruzeiro, mas por lá não teve oportunidades. Hoje, está na reserva no clube gaúcho, mas ainda é visto com bons olhos por olheiros do futebol europeu. Inclusive, recebeu uma sondagem de um time italiano recentemente. O interesse do Palmeiras em Grando não é por acaso. Marcelo Lomba, nosso atual reserva imediato, está na mira do Fluminense e pode estar de saída. E mais do que isso, há rumores de que o clube não pretende renovar com ele no fim do ano. Ou seja, o Palmeiras já está pensando à frente, buscando alguém que possa crescer dentro do clube, absorver o ambiente e, eventualmente, ser preparado para assumir uma posição de destaque. Eu vejo com bons olhos essa movimentação. O Palmeiras sempre foi um clube que pensou à frente. E a posição de goleiro, por mais que hoje esteja muito bem servida com o Everton, exige planejamento de longo prazo. Grando é jovem, tem potencial e não viria com status de titular absoluto, o que facilita a adaptação. Pode evoluir no dia a dia com a comissão técnica, aprender com o próprio Everton e se consolidar como um nome confiável para o futuro. É o tipo de contratação estratégica e não imediatista que tem tudo a ver com o momento do clube. Você apoia a chegada de Gabriel Grando? Acha que é o perfil certo para compor o elenco e futuramente disputar a titularidade? E como vê essa possível saída do Lomba? Comenta aqui embaixo, porque a sua análise também ajuda a construir o conteúdo do canal. E é isso, família Alviverde. Hoje a gente falou de passado, presente e futuro, de nomes que marcaram uma era e de jovens que podem representar a próxima. O futebol é assim, cheio de emoções, mas também de decisões que moldam a trajetória de um clube. O Palmeiras segue forte, organizado e com a cabeça no lugar, enquanto outros ainda tentam entender para onde estão indo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo nossos conteúdos. Aqui no Palmeiras em Campo, o compromisso é com a análise verdadeira, com a paixão e com o respeito à história desse clube gigante. Obrigado por ter ficado com a gente até o fim, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e avante Palmeiras!